Voltando aqui, né, aos elementos do Quality by Design, a gente começou por esse quadro com todas as etapas da fase 1 do ciclo de vida do produto, e agora a gente vai destrinchar cada uma delas. Bom, então a primeira etapa, né, é a definição do perfil de qualidade-alvo do produto. Como eu comentei com vocês no slide anterior, o PQAP ele é o resumo prospectivo das características de qualidade de um produto, que idealmente devem ser alcançadas para garantir a qualidade desejada, considerando a segurança e a eficácia. O PQAP ele é a base para o desenvolvimento do produto. E assim, parece um pouco óbvio, né? Que o novo produto ele tem que ser definido antes de iniciar os testes para o desenvolvimento. No entanto, ao longo dos anos, o valor dessa definição prévia ela foi subestimada, o que ocasionou perda de tempo e perda de recursos. E aí, os atributos de qualidade relacionados à segurança e eficácia do produto podem incluir a via de administração, a dosagem, os sistemas de administração, a própria embalagem primária, a farmacocinética desse produto, os critérios de qualidade, por exemplo, se eu quero um produto estéril, uma determinada pureza, a estabilidade, a liberação do fármaco. E é muito importante a gente reconhecer que o perfil de qualidade-alvo do produto ele tem que incluir apenas os elementos de desempenho do produto relevantes para o paciente. Um exemplo, a dureza de um comprimido ela pode ser incluída assim como uma especificação para o monitoramento do meu processo. Só que ela não deve ser incluída no perfil de qualidade-alvo do produto, porque isso não influencia para o paciente, vocês concordam? E aqui nesse quadrinho é um exemplo de um artigo muito bacana do FDA. Ele está lá no finalzinho nas referências. Eu recomendo também super a leitura desse artigo, porque ele mostra o desenvolvimento completo de um produto pelo método Quality by Design e lá os autores eles usam todas as ferramentas possíveis. Então é muito legal, ajuda a gente a ter uma compreensão muito boa de como se desenvolver um produto pelo Quality by Design. E aí, nesse quadrinho aqui, ele resume, nessa primeira coluna aqui, os elementos, né, do perfil de qualidade-alvo, qual que é o meu objetivo, né, e qual que é a justificativa para cada um desses alvos que eu estou estabelecendo. Então, por exemplo, aqui na primeira linha, ele coloca que a forma farmacêutica dele, que é o objetivo, né, dele desenvolver, é um comprimido. Por quê? E aqui, como o artigo ele é sobre o desenvolvimento de produtos genéricos, né, genéricos e similares, a justificativa que ele coloca aqui é para obter equivalência farmacêutica, que tem que ser a mesma forma farmacêutica. E a mesma coisa com vários outros atributos, né, vários outros elementos do perfil de qualidade alvo do produto. E aqui é importante frisar alguns atributos de qualidade do produto, como os atributos físicos, identificação, doseamento, uniformidade de conteúdo, que é o que você vai de fato testar no seu produto, certo? Bom, depois que eu defini o meu perfil de qualidade alvo do produto, eu posso pegar toda essa lista e definir os meus ACQs. O que são os meus ACQs, né? São os meus atributos críticos de qualidade. E aí, gente, só fazendo um parêntese aqui também, eu coloquei entre parênteses, depois da sigla em português, a sigla também em inglês, que é a sigla que vocês vão encontrar nos artigos científicos que estão escritos, né, em outra língua. Só para vocês não ficarem muito perdidos. Bom, então voltando aqui aos atributos críticos de qualidade, conceitualmente, são propriedades ou características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas que devem estar dentro de um limite, faixa ou distribuição apropriados para garantir a qualidade desejada do produto. Eles podem ser atribuídos tanto ao produto acabado quanto a um produto intermediário, como por exemplo o núcleo de um comprimido que ainda vai ser revestido. E aí, como que a gente define se um atributo é crítico ou não? Para isso, a gente deve sempre pensar se aquele atributo, se ele não estiver dentro daquele limite que eu estabeleci, ele vai causar algum dano ao paciente? Ele vai levar algum problema de segurança e de eficácia
do meu medicamento? Então, a definição de um atributo crítico de qualidade é principalmente se ele impacta com danos de qualidade, segurança e eficácia no meu paciente. Isso é uma definição do próprio ICH, né, o ICH-Q8, que nos ajuda, né, a fazer essa definição dos atributos críticos de qualidade do meu produto. E aqui, nesse quadrinho, é um exemplo daquele mesmo artigo, lá do FDA, que eu citei anteriormente, em que ele coloca, né, os atributos de qualidade do produto, o objetivo e se pergunta, né, ele é um ACQ? E o porquê que ele é um ACQ e por que não é também, né? Então aqui eu coloquei só aqueles que eram atributos críticos de qualidade. Por exemplo, é muito fácil da gente perceber aqui é o doseamento. Aqui, o doseamento, ele fala que o objetivo dele é 100% peso por peso. É um atributo crítico de qualidade? É, claro que é. Por quê? Se eu estou fazendo um medicamento e a dose do meu fármaco está pela metade, isso vai impactar diretamente na eficácia do meu medicamento. Né? Vai causar danos para o paciente, porque o paciente ele não vai estar recebendo a dose que está rotulada ali. Então, ele pode, às vezes, piorar um quadro clínico. De forma semelhante também, se a dose estiver maior do que o estabelecido lá na rotulagem do medicamento, isso tem sérias consequências para a segurança do meu paciente, né? Então, aqui ele coloca que o doseamento ele é sim um atributo crítico de qualidade e ele justifica, porque eu tenho, se eu tiver variação, né, variações grandes do doseamento, eu tenho consequências diretas na segurança e eficácia do meu medicamento. Da mesma forma que, por exemplo, dissolução, eu vou ter diferenças na farmacocinética, então eu posso ter diferenças na eficácia do meu medicamento. Então a gente pega todos aqueles atributos de qualidade do produto definidos lá anteriormente e vai se perguntando, né, se cada um deles é crítico, não é e por quê. Então eu preciso sempre justificar tudo isso. Bom, depois que eu delineei como o meu produto ele tem que ser e quais são os atributos críticos para garantir a qualidade, segurança e eficácia do medicamento, eu já posso ir para o laboratório, planejar e executar os meus experimentos. E aí, para planejar e executar esses experimentos, eu posso ter duas formas de fazer. Então, eu tenho métodos univariados e tenho os métodos multivariados. Os métodos univariados, eu vou literalmente variar um componente de cada vez. E os multivariados, eu consigo variar tudo ao mesmo tempo. E aí eles têm algumas características, né, algumas vantagens de cada um deles, e desvantagens também. Então, o método univariado, eu consigo informações pontuais. Eu não consigo avaliar a interação entre os fatores, então essas interações elas não são observadas, não consigo dizer se eles interagem ou não. E acaba demandando um número muito grande de experimentos, porque já que eu não consigo enxergar o todo ao mesmo tempo, eu preciso ficar variando uma coisa a cada hora, fazendo os experimentos, analisando os dados. Já o método multivariado, eu consigo ter um conhecimento de todo o domínio experimental e dessa forma estimar a interação entre os fatores. E aí, consequentemente, eu tenho um número reduzido de experimentos. E aí, o conselho que eu dou para vocês, gente, prefiram sempre o método multivariado. Sempre que possível e sempre que necessário, né, prefiram o método multivariado. E busquem informações sobre isso, porque é o que é realizado hoje no desenvolvimento farmacotécnico, também no desenvolvimento analítico, na validação, ou mesmo fora da indústria farmacêutica. Eu vou inclusive deixar nas referências bibliográficas um livro bem legal de delineamento experimental. E quem tiver interesse pelo assunto, pode me mandar um e-mail que eu passo para vocês o PDF desse livro. Ele é bem interessante, ele começa com conceitos bem simples de estatística, e eu fiz graduação assim com vocês na farmácia, eu sei que
a nossa estatística ela peca muito, né? A gente é bem defasado com relação a esses conceitos. E esse livro ele ensina de uma forma muito didática conceitos básicos de estatística e depois ele dá essa introdução aos métodos de planejamento experimental multivariado. Inclusive, o próprio ICH-Q8 ele fala que o desenvolvimento do medicamento ele deve ser realizado por meio de um método organizado e estruturado para determinar a relação entre os fatores de entrada e saída que afetam esses processos. E aí eu consigo obter o máximo de informação com o mínimo de experimentos. Eu consigo também considerar a variabilidade em experimentos entre operadores, entre insumos e processos. Eu consigo estudar os efeitos individualmente, alterando vários parâmetros simultaneamente. Eu posso identificar as interações entre fatores e parâmetros, o que normalmente não ocorre quando se testa um fator por vez. E eu consigo determinar faixas aceitáveis de parâmetros-chave e críticos, contribuindo para a identificação do meu design space e das minhas estratégias de controle. Bom, e com os meus experimentos, além de delinear uma formulação e um processo robusto, eu também consigo definir aqueles atributos críticos de material e parâmetros críticos de processo que eu citei lá no início da aula. Bom, então, vamos passar para os atributos críticos de material. Os atributos críticos de material, eles estão contidos nos atributos críticos de qualidade, porém, esse elemento está relacionado principalmente às propriedades ou características físicas, químicas e biológicas e microbiológicas dos meus materiais de entrada. Por exemplo, a relação entre tamanho de partícula e taxa de dissolução. A gente sabe, né, que o tamanho de partícula do meu IFA, por exemplo, ele influencia diretamente na solubilidade do meu composto, né, do meu IFA. Então, se eu tenho um tamanho de partícula reduzido, eu tenho maior área superficial e eu tenho uma solubilização mais rápida, certo? E isso vai impactar na taxa de dissolução, vai impactar na farmacocinética, que é um atributo crítico de qualidade do produto, sim. Né? Se a gente for pensar ali que a farmacocinética, né, ela vai estar diretamente ligada à eficácia do meu medicamento. E aí, nessa etapa, quando a gente vai definir os atributos críticos de material, eu tenho que fazer sempre uma relação com os meus atributos críticos de qualidade do produto. Em seguida, a gente faz a definição dos parâmetros críticos de processo, que conceitualmente são parâmetros do processo que influenciam no perfil de qualidade alvo do produto e que por isso eles precisam ser monitorados antes e durante o processo, inclusive levados em consideração no momento do desenvolvimento do processo de produção. E aí, novamente, eu faço uma relação entre os meus parâmetros críticos de processo e os atributos críticos de qualidade do produto. Por exemplo, uma granulação via úmida num leito fluidizado, que tem N parâmetros que precisam ser definidos e controlados. Mas será que todos esses parâmetros eles são críticos? Ou seja, será que todos eles impactam nos ACQs do meu produto? Eu tenho aqui N parâmetros, volume de ar de entrada, temperatura do ar de entrada, temperatura do meu produto. Será que tudo isso é realmente importante? Eu preciso testar tudo isso? Bom, a gente não necessariamente vai ter que testar tudo isso, senão a gente vai ficar fazendo experimento para o resto da vida e não vai conseguir desenvolver o produto. É importante também a gente ter isso em mente, né? A indústria faz parte de um sistema que precisa lançar, precisa vender produtos para que ela se sustente. Então, a gente precisa também dar celeridade no desenvolvimento. Bom, então, para a gente saber o que a gente vai precisar testar exatamente, eu preciso fazer uma análise de risco. Daí o ICH-Q9 ele traz uma definição do que é a análise de risco. Essa definição é a seguinte: a análise de risco ela consiste na identificação de perigos e na análise e avaliação dos riscos associados à exposição a esses perigos.
As avaliações do risco e a qualidade, elas começam com uma descrição do problema ou questão do risco muito bem definida. E aí, inicialmente, a gente faz uma análise de risco da formulação, porque é inviável a gente testar todos os atributos. A gente precisa canalizar esforços para o que de fato é crítico. E aí, o que eu faço? Uma análise de risco com base no conhecimento prévio do cientista, né, ou da empresa, dados empíricos e dados da literatura. Então, eu preciso ter conhecimento acerca do meu sistema para conseguir fazer essa análise de risco. Por quê? Aqui é onde eu falei para vocês que eu tenho que cruzar os atributos críticos de qualidade com os meus demais atributos, né? Sejam atributos críticos de material ou parâmetros críticos de processo. Nesse caso aqui, são parâmetros da formulação. Então, eu tenho aqui nessa primeira coluna os atributos críticos de qualidade que eu defini lá no início do nosso desenvolvimento. E aí, nessa segunda linha aqui, as variáveis da formulação. Nessa primeira coluna das variáveis da formulação, eu tenho o tamanho de partícula do meu IFA. E aí aqui, o autor desse estudo, né, que é aquele artigo do FDA de 2012, que eu falei com vocês que eu recomendo muito a leitura, ele coloca, por exemplo, a uniformidade de conteúdo como tendo um risco alto se eu interfiro, né, no tamanho de partícula do meu IFA. Ou seja, aqui nesse caso ele considerou era um produto baixa dose. Então, por isso que ele classificou aqui como risco alto. Por quê? Se eu tenho alterações no tamanho de partícula do meu IFA, pode ser que durante o processo ele segregue. Então, minha uniformidade de conteúdo, ela vai ser prejudicada. Então, o risco é alto. Então, realmente preciso controlar, muito bem controlado, o tamanho de partícula do meu IFA. Aí, em seguida, aqui ele testa, por exemplo, a relação entre celulose microcristalina e lactose, que são os diluentes da formulação. Ele coloca aqui, por exemplo, como baixo o risco dessa proporção, né, de celulose e lactose impactar em produtos de degradação, porque realmente não faz sentido. E aí ele faz isso para diversos outros atributos, diversas outras variáveis da formulação. E todos esses riscos, gente, eu falar que ele é baixo, ele é médio, ele é alto, eles devem ser justificados. Então, se eu falar que ele é médio, que ele é alto, que ele é baixo, eu preciso justificar o porquê. E esses riscos, eles podem ser revisados, de preferência reduzidos, né, depois do resultado dos testes. Porque essa análise de risco inicial da formulação, eu faço antes mesmo de ir para o laboratório. Eu faço essa análise de risco para poder avaliar o que eu tenho que testar, o que eu preciso desafiar no meu produto, certo? De forma semelhante, eu também faço essa análise de risco em relação ao meu processo de fabricação. Então, novamente, aqui na primeira coluna desse exemplo, eu coloco todos os meus atributos críticos de qualidade do produto e na segunda linha aqui, todas as etapas do meu processo de fabricação. Então, aqui nesse caso era um comprimido, era uma granulação via seca. Então, pegando aqui essa última coluna, que é a coluna da compressão. Ele fala aqui que alterações nos parâmetros da compressão podem influenciar de forma bem intensa a dissolução do produto. Isso porque a gente sabe que às vezes se eu comprimo muito um comprimido, né, se ele tem a dureza muito alta, ele vai demorar mais tempo ainda a desintegrar, consequentemente mais tempo de dissolução. Então eu posso impactar na farmacocinética. Então eu impacto diretamente na eficácia do meu produto. Eficácia e segurança também, né? Se eu tiver uma farmacocinética muito diferente, eu também posso impactar na segurança do meu paciente. E aí esses riscos, eles também devem ser justificados, assim como os riscos lá da formulação que a gente falou anteriormente. E mesmo os riscos baixos. Então, por exemplo, a compressão, ela não tem um risco muito baixo de impactar em formação de produtos de degradação. Por quê?
Durante a compressão eu não vou submeter o meu produto a condições de estresse que podem gerar produtos de degradação, né? E aí esses riscos eles também podem ser revisados, né, depois dos resultados dos testes. E aí, gente, a gente parte também para um conceito muito interessante, que é o conceito de design space. O FDA ele define design space como sendo a combinação multidimensional de variáveis de entrada, por exemplo, os atributos de material e parâmetros de processo, que garantem a qualidade final do produto. Lembrando que lembram lá do perfil de qualidade alvo do produto? Pois então, o design space é que vai me dizer quais os atributos ótimos, tanto de materiais quanto parâmetros ótimos de processo, para alcançar esse perfil de qualidade alvo do produto. E para alcançar, né, para encontrar esse design space, a ferramenta mais adequada é o delineamento experimental, porque o design space ele é o output do delineamento experimental. Dessa forma, atributos críticos de material e parâmetros críticos de processo, eles podem ser estudados simultaneamente. Essa figurinha aqui, na direita do slide, ela resume bem o que seria esse design space. Então, aqui o quadrado maior, esse quadrado em vermelho, ele é o meu espaço de conhecimento. Então, eu conheço o meu produto quando eu vario tudo isso. Em amarelinho, que é esse quadrado um pouco menor, é o meu design space. É a região onde o meu produto está sob controle. É a região onde eu tenho segurança, onde eu tenho qualidade e eu tenho eficácia do meu medicamento. E o quadradinho menor, o quadradinho verde, é a região onde eu trabalho, é onde eu produzo meu produto. Então, eu vou ser bastante restrito com relação às minhas especificações de material, né, os meus parâmetros de processo, para que ele fique dentro do meu design space. Para que, se por algum motivo, algum dia tiver algum desvio na produção e eu perceber que algum parâmetro ele saiu dessa zona verdinha, eu sei que se ele ainda está dentro do design space, eu consigo garantir que o meu produto ele tenha qualidade, segurança e eficácia. Da mesma forma, se um dia eu tiver um desvio e eu vejo que aquele parâmetro ou aquele atributo do material ele saiu de controle e foi lá para aquela zona vermelha, aí eu já não consigo garantir que o meu produto ele tem qualidade, segurança e eficácia. E aí eu vou precisar fazer um retrabalho, eu vou precisar reprovar esse produto de alguma forma. Tranquilo até aí, gente? E esse conceito de design space, ele também está lá no ICHQ8 de 2009, que eu novamente recomendo a leitura. E aí, só fazendo mais um parêntese, gente, em relação a esses guias do ICH, eu recomendo muito, viu? Vou deixar todos eles aqui nas referências bibliográficas, mas vocês encontram facilmente no site do EMA, né, que é a Agência Regulatória Europeia, todos esses guias, inclusive treinamentos gratuitos, né, do ICH em relação a esses guias. Né? E não existem só esses três. Todo ano o ICH lança atualizações, ele lança guias, lança perguntas e respostas desses guias. Então é bem interessante, eu recomendo muito que vocês façam, né, se tem interesse mesmo de continuar na indústria ou mesmo na área acadêmica, é muito interessante esse raciocínio do ICH. Então, para finalizar, né, só fazendo um resumo rápido aqui das ferramentas do Quality by Design. Então, o Quality by Design ele utiliza o conhecimento prévio, que pode ser traduzido na forma de experiência adquirida do pesquisador, estudos em outros produtos e processos. Esses conhecimentos eles devem ser sempre utilizados. Ele utiliza a análise de risco, que foi preconizada lá no ICHQ9, para determinar quais variáveis de formulação e processos são críticos, e ele ajuda a canalizar os esforços, porque, como a gente citou, não é possível testar tudo. A gente precisa canalizar os esforços para aquilo que é de fato crítico. E também experimentos univariados ou multivariados, né, com delineamento experimental.
nos ajudam a verificar como os diversos fatores podem afetar a qualidade do produto. Bom, gente, eu finalizo essa apresentação com essa frase aqui do Warren Buffett, que é um dos homens mais ricos do mundo. Ele utiliza ferramentas de gestão de risco para investir na bolsa, então o cara sabe o que está fazendo. E ele fala que o risco vem de não saber o que você está fazendo. Então, se a gente conhece nosso produto, conhece nosso processo, a gente consegue desenvolver um racional de desenvolvimento e garantir qualidade, segurança e eficácia do medicamento que está sendo entregue lá para o paciente. Eu agradeço muito a atenção de todos. Vou deixar aqui as referências recomendadas, né, tanto as referências que eu utilizei para a montagem dessa apresentação, quanto algumas referências extras. Esse último artigo aqui em destaque é aquele artigo do FDA de 2012, que eu recomendo muito a leitura, ele é muito interessante. E essa última referência aqui é o livro que eu falei com vocês sobre delineamento experimental. Caso alguém tenha interesse, me manda um e-mail que eu envio o PDF para vocês. Muito obrigada a todos.